Fala investidores, beleza? Pessoal, vamos considerar hoje o último relatório gerencial do BTCI11. Saiu na última sexta-feira da semana passada e um ponto elogiável é que finalmente o BTG, que é a gestora do BTCI11, ele atualizou os seus relatórios gerenciais. Lembra que sempre ele trazia os relatórios gerenciais de maneira bastante atrasada, de 2, 3 meses atrás. E ele aqui, esse último relatório que ele soltou no dia 31/5, já é correspondente aqui ao mês de maio de 2024. Então, parabéns aí para o BTG, finalmente, tiveram noção e viu que não tinha lógica, atrasar tanto assim os relatórios gerenciais. Então, vamos aqui considerar alguns indicadores do BTCI11 aqui no site Status Invest. Depois, vamos lá no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos referentes a esse último mês de maio de 2024. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. E se você gosta desse canal e se ele te ajuda de alguma maneira, deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixe aí nos comentários, pessoal, se você também investe no BTCI11. Então vamos lá, pessoal. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 10,18. Somente no dia de hoje ele teve uma valorização aqui superior a 1%. Seu dividend yield está aqui de 11,48%. Se descermos aqui, podemos ver que o seu preço justo é os R$ 10,19, e como vimos aqui em cima, está custando R$ 10,18. Então, está praticamente no seu preço justo, Seu P sobre VP está de 1. Ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a 1 bilhão, um caixa de 136 milhões, um bom caixa para ele fazer futuros investimentos, e conta atualmente com um pouco mais de 176 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária, próxima aqui aos 2 milhões. E se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi ainda correspondente ao mês de maio. Ele ainda não anunciou correspondente a esse mês de junho, porém no mês anterior foi aqui de 9,2 centavos por cada cota. E se descermos aqui, podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos. E por ser um fundo de papel, sempre tem essa oscilação aí correspondente aos rendimentos que ele distribui para os seus cotistas. Nesse ano de 2024, ele tem conseguido manter aqui pelo menos acima dos 9 centavos por cada cota. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório gerencial, então vamos ver como é que o fundo se desempenhou nesse último mês de maio. Estamos aqui no seu demonstrativo de resultado financeiro, que é referente até o mês aqui de abril de 2024. Então ele menciona o seguinte, que ele teve uma receita total aqui durante o mês de abril de 15,9 milhões de reais, que foram provenientes aqui dos juros dos seus CRIs, também o valor que ele recebeu dos fundos imobiliários que ele investe e também dos ativos da renda fixa que ele tem. As suas despesas somaram o valor aqui de 911 mil reais. Então, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou aqui com um resultado líquido de 15 milhões aproximadamente, que foi um resultado muito bom, superior a todos os outros meses aqui anteriores. Então, ele conseguiu gerar durante o mês de abril 15 centavos por cada cota aproximadamente. Porém, ele só distribuiu aqui 9,2 centavos por cada cota. Então, ele conseguiu gerar um resultado bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Então, esse saldo positivo que ele teve durante o mês de abril, ele vai deixar lá como reserva acumulada para ele poder usar em eventuais meses que ele tiver uma receita menor e assim precisar usar esse saldo positivo que ele tem para conseguir manter esse patamar de dividendos. Aqui podemos ver com respeito à rentabilidade do BTCI11 desde janeiro de 2023 até agora o mês de abril de 2024 e podemos ver que o fundo ele está com uma rentabilidade aqui de aproximadamente 31%, considerando no caso a sua valorização durante esse período juntamente com os rendimentos que ele pagou. Então mostra-se que ele tem conseguido superar aqui o índice INFIX, o índice CDI e o índice IPCA. E ainda tem muitas pessoas que falam que fundo de papel não consegue superar aí o IPCA e nem o CDI. O BTCI11 ele mostra que isso é totalmente ao contrário, Ele consegue superar muito bem. Em pouco mais de um ano aí, ele conseguiu superar esses 3 índices que eu mencionei. Com respeito à sua evolução de base de cotistas, podemos ver como esse fundo ele vem crescendo no decorrer do tempo, especialmente aqui de abril de 2023 ele só tinha 62 mil investidores, agora em abril de 2024 passou aqui dos 176. Depois que o fundo ele virou base 10, muitos investidores começaram a procurar ele para poder assim se tornar cotista. Então isso fez com que ele crescesse bastante aí a sua base de cotistas. O BTCI11, pessoal, por ser um fundo de papel de base 10, ele investe ali principalmente em CRIs. Porém, ele também tem cotas de outros fundos imobiliários, como mais adiante eu vou mostrar, e ele também tem ativos que estão na renda fixa, que é no caso o seu caixa. Referente aqui aos seus CRIs, que é o seu principal investimento, podemos ver que ele usa aqui 3 indexadores.
Seu principal é o índice PCA, que ele usa aqui em 72% dos seus CRIs, em 24% dos seus CRIs ele usa aqui o índice CDI, e em 4% ele usa aqui o índice IGPM. E as taxas fixas aqui de PCA mais 7,2%, de CDI mais 2,9% e de IGPM mais 8,4% são taxas relativamente seguras. Geralmente aí são taxas consideradas de devedores bons. Então podemos sim considerar o fundo BTCI11 como um fundo high grade, que é aquele tipo de fundo que traz uma menor rentabilidade, porém traz uma maior segurança na hora de se investir, já que é mais difícil esse tipo de devedor dar algum tipo de calote. Não quer dizer que seja impossível, até porque se você procurar aqui no relatório gerencial, mais adiante, você vai ver que tem 1 ou 2 devedores que está em situação de calote com o fundo. Porém, por ele ter uma exposição bem pequena a cada um deles, o fundo ele sente muito pouco esse não pagamento dos juros que esses devedores não estão honrando com compromisso. Continuando aqui, a gente pode ver com respeito à duração dos seus contratos. Então, a duração média ponderada é de 4,4 anos. Então, são contratos aí geralmente mais longos. Aqui também a gente pode ver com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. Então, a maioria dos seus devedores tem atuação aqui no segmento de logística, que é um bom segmento, também no segmento de shopping com 20%, juntamente com residencial com 20%, e o varejo aqui com 8%. E com respeito à localização desses devedores, no caso desses empreendimentos desses devedores, a maioria está aqui na região sudeste, aproximadamente 80% deles. E aqui, continuando mais um pouco, a gente pode ver todos os ativos CRIs que atualmente ele tem. Então, ele vai mencionar aqui quem é o devedor, a qual índice esse CRI está indexado, a taxa fixa de juros, juntamente com a duração desse contrato, ele menciona aqui também o valor em milhões, e com respeito ao PL também ele menciona. Podemos ver que nesse primeiro devedor aqui, no Casa Shopping, ele tem uma exposição um pouco mais elevada, de 6,7%, porém todo o restante é inferior a 5%. Então, mostrando assim que ele tem uma boa diversificação. Então, se pegarmos aqui, podemos ver que ele tem em CRIs estrutural de médio e longo prazo, ele tem aqui o valor de 640 milhões de reais investidos. Tem esses outros CRIs aqui, que ele também tem, que ele menciona aqui como tático. Então, se pegarmos esses dois tipos de CRIs que atualmente ele tem, somente em CRIs ele investe aqui um pouco mais de 751 milhões de reais, o que corresponde aqui a 74,1% de todo o seu patrimônio atual. Se descermos aqui, podemos ver os fundos imobiliários que atualmente ele tem. São esses daqui, No total, deixa eu ver aqui, são 8 fundos imobiliários que ele investe. O valor aqui de 125,8 milhões de reais, o que corresponde aqui a um PL de 12,40% investido apenas em cotas de outros fundos imobiliários. E como eu mencionei, ele tem aqui 2 ativos da renda fixa, que são esses 2 aqui que eu estou destacando para vocês. Um valor investido aqui de 136,7 milhões de reais, o que corresponde aqui a um PL de 13,5%. Então, no total, o fundo ele tem investido aqui 1 bilhão e 14 milhões de reais. E aqui por final, pessoal, a gente pode ver um dos devedores atuais que está em situação de calote com o BTCI11, empresa aqui, a Carvalho Hosking. Atualmente ele tem a participação aqui do PL no fundo é de 1,4%. Então uma exposição realmente muito pequena. Por isso que o fundo ele não sente tanto assim o impacto. Não é positivo, levar calote, porém o impacto é muito pequeno. E ele menciona aqui quais são as garantias que essa empresa deu para com o BTCI11. E aqui no final a gente pode ver o outro devedor que também está em situação de calote para com o BTCI11. Ele tem um PL aqui do BTCI11 de 1%. Então, se somarmos, vai dar aí 2. Então, se somarmos os 2 devedores, vai dar aí de 2,4%. E aqui a gente pode ver que ele está parcialmente em dias com pagamento, porém, o fundo ele menciona aqui que está com tratativas em andamento para recuperação do saldo devedor. Então, esperemos aí que esse devedor aqui, ele consiga assim pagar o BTCI11. E para finalizar, pessoal, temos algumas informações sobre a questão de taxas do BTCI11. Então, como eu já mencionei, sua gestão é feita aqui pela BTG Pactual, gestora. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,95% ao ano, uma boa taxa, e não realiza a cobrança de taxa de performance, que é um ponto bastante positivo. Além disso, o fundo ele já realizou, desde que ele começou, 11 emissões de cotas. Então, pessoal, esse é o fundo BTCI11. Vem se desempenhando muito bem, no decorrer desse tempo. Esse mês de abril aí foi muito bom para o fundo, teve uma receita realmente bem significativa, apesar dos 2 calotes, um total e um parcial que ele está recebendo aí de 2 devedores,
não tem um impacto tão grande assim na sua receita, já que ele tem uma exposição muito pequena, de 2,4%, somando os dois devedores. Então isso mostra aí a importância da diversificação. Ele conseguiu minimizar os eventuais riscos. Se ele tivesse ali uma exposição maior, o impacto na sua receita seria muito mais significativo. E outro ponto a se elogiar é que a gestão finalmente conseguiu resolver essa questão dos relatórios atrasados, que ela atrasava muito. Dessa maneira a gente consegue acompanhar de uma maneira mais próxima o andamento do fundo, beleza? Então pessoal, deixa aí nos comentários o que é que você achou desse último relatório gerencial do BTCI 11. Deixa aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.